Senhor do universo, Senhor da glória, que nos tem como amigos, que nós estamos aqui para bendizê-lo, para adorá-lo, para celebrar o seu nome, sua glória, sua misericórdia, sua salvação. Gostaria de convidá-los a que vocês abrissem a palavra de Deus no texto de Êxodo, capítulo 20, e darmos continuidade à exposição da lei de Deus. Êxodo, capítulo 20. Hoje vamos concentrar nossa atenção no verso 15. Nos diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 20, verso 15. Não furte. E o apóstolo Paulo, aplicando isso à vida dos cristãos em Éfeso, ensinando aqueles gentios que foram alcançados pela graça do Senhor, no capítulo 4 da sua epístola aos Efésios, ele aplica esse mandamento, esse 8º mandamento. Verso 28 de Efésios 4, ele diz: aquele que furtava, não furte mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Esse é o princípio do 8º mandamento. Não furtarás, em alguma Bíblia, não furte. Aquele que furtava, diz Paulo, não furte mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Pai bondoso, Deus de amor e misericórdia, nós somos muito agradecidos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar aqui em Tua presença, junto com os nossos irmãos, o Teu povo, a igreja, o corpo de Cristo, cantando os Teus louvores, falando da Tua grandeza, da Tua beleza, da Tua santidade, falando da Tua salvação, exaltando a Tua misericórdia, Tua graça, o Teu amor para conosco, Senhor, reconhecendo que somos pessoas indignas e não merecemos esse favor, mas ao mesmo tempo louvando e agradecendo, porque essa graça nos foi oferecida naquela cruz. E nós compreendemos isso pela ação graciosa do Teu Espírito, que um dia nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e nos fez ver aquilo que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus, reconciliação de pecadores com Deus Santo. E por isso estamos aqui, cantando esses louvores, exalando da nossa alma a expressão do nosso amor e gratidão ao Senhor, porque o Senhor nos trata como amigos. Louvado seja o Teu nome, Jesus. E agora, nesse momento, onde já exaltamos e adoramos o Senhor, onde já contritos confessamos ao Senhor nossos pecados e culpas, quando já consagramos ao Senhor nossos dízimos, ofertas, nossa vida, nesse momento que paramos para ler a Tua palavra, pedimos em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo comunique essas verdades ao nosso coração. Abra os nossos olhos e nos dê entendimento e compreensão do que o Senhor quer nos falar nessa noite. Manifesta a Tua graça, Senhor. Passa por cima de todas as nossas limitações, quer na transmissão do texto, quer na recepção dele, que o Teu Espírito possa nos fazer ouvir a voz do Senhor nessa noite, e que saiamos daqui transformados, tocados, movidos, desafiados pela Tua palavra. É nossa oração e desejo, em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus amados, estamos estudando a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Ela é a regra para obter uma vida feliz e bem-sucedida,
como afirma o salmista no primeiro salmo, no verso 1 e verso 3. Feliz é o homem que tem prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite. A sua vida, o fruto da sua vida será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá fruto. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, diz o salmista. Deus nos deu a sua lei porque Ele nos ama e não quer que a gente estrague a nossa vida. Por ela, Ele nos mostra como alcançar a felicidade. Diz Josué capítulo 1, verso 8, medite na lei dia e noite, e tenhas o cuidado de aplicar à sua vida todos os seus princípios. Então você será próspero e bem-sucedido em tudo o que fizer na vida. Além disso, Tiago a chamou de lei de liberdade. É pela observação dos seus preceitos que o homem é liberto da escravidão do pecado. Foi o próprio Senhor Jesus quem nos disse: conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Nos libertaria da natureza pecaminosa que todos nós carregamos, da ignorância e da escravidão do pecado. Ele orou ao Pai para que fôssemos santificados na verdade e afirmou: a tua palavra é a verdade. Por fim, é pela observação e obediência à lei de Deus que nós podemos demonstrar que o amamos, pois Jesus afirmou, e João registrou isso no capítulo 14, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É a afirmação da palavra de Deus. Nos últimos estudos, entramos na segunda tábua da lei, que contém 6 mandamentos. Eles tratam dos nossos deveres para com os nossos irmãos, para com o nosso próximo, para com o ser humano. Na segunda tábua, o Senhor estabeleceu o padrão de nosso relacionamento com os nossos semelhantes. Nela encontramos todas as orientações de como Deus quer que convivamos uns com os outros, em sociedade, em coletividade. Vimos no 5º mandamento que honrar pai e mãe diz respeito a como devemos lidar com o princípio de autoridade estabelecida por Deus. Isso para o bem-estar do ser humano, no convívio e nas suas relações de família, de igreja e de Estado. Vimos também o 6º mandamento: não cometa assassinato. Trata do valor da vida humana, criada à imagem de Deus. Esse mandamento tem por objetivo proteger e preservar a vida humana. Ele nos ensina a respeitar a vida do nosso semelhante, visto que ele carrega em si a imagem de Deus. Agora, vimos também, antes de entrarmos no 8º mandamento, vimos o 7º mandamento: não cometa adultério. E vimos que esse mandamento trata da santidade do sexo, criado por Deus para a felicidade e bem-estar do ser humano, numa relação de compromisso, debaixo de uma relação de casamento, uma aliança entre o homem e a mulher escolhida. Agora nós vamos entrar no 8º mandamento: não furtarás, ou não furte. E vamos tratar sobre o valor e a santidade do trabalho e da propriedade. A pergunta é: do que trata o 8º mandamento? O que esse mandamento significa? Todos sabem que roubar é algo errado. Mesmo as pessoas que não leem a Bíblia conhecem o 8º mandamento, que diz: não furtarás. Furtar é tomar algo que não pertence a você. A palavra hebraica para referir-se a furtar, ganaf,
Significa literalmente levar algo para si discretamente. Furtar é apropriar-se ilegalmente dos bens, propriedades de outra pessoa. O que o mandamento, o 8º mandamento proíbe, parece simples. No entanto, muitas pessoas não entendem o seu sentido. A lei moral de Deus, contida nos 10 mandamentos, diz respeito a todos os aspectos da vida. Temos aprendido isso aqui, é uma regra básica de hermenêutica, quando nós partimos para entender a lei moral de Deus, que é absoluta, que é para todos os homens em todas as épocas. Então, isso é muito importante que a gente tenha conhecimento e guarde sempre em mente. A lei moral de Deus, contida nos 10 mandamentos, diz respeito a todos os aspectos da vida. Então, é preciso procurar entender a abrangência do 8º mandamento. O alcance geral desse 8º mandamento é o respeito à santidade da propriedade privada. A propriedade, bens ou riqueza são criados por Deus e são confiados aos homens para o seu uso na glorificação e no serviço de Deus. É, portanto, um compromisso administrativo, de mordomia, de como nós lidamos com aquilo que Deus nos concede em sua graça e misericórdia. De como nós administramos os recursos que Deus, na sua soberania, nos confia. Então, o mandamento trata exatamente disso. Mas, antes de tudo, é preciso observar uma importante regra de interpretação, que sempre a gente tem destacado aqui com vocês e a gente não pode perdê-la de vista. Ou seja, a regra é essa: cada mandamento da lei é, ao mesmo tempo, positivo e negativo. Ou seja, em cada pecado proibido, há um dever ordenado. E em cada dever ordenado, há um pecado proibido. Exemplo, um mandamento ou uma parte negativa de um mandamento. Qual o pecado proibido no 8º mandamento? Não furtar. Né? Então, o mandamento vem em forma proibitiva: não furtarás. Né? Isso é o lado negativo do mandamento, ele proíbe fazer alguma coisa. Qual o lado positivo, então, desse mandamento? Qual o dever ordenado no 8º mandamento? Trabalhe honestamente. Essa é a aplicação que Paulo faz aos Efésios. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe honestamente. Então, o lado negativo é não furtar. O lado positivo é valorizar o trabalho honesto e digno. Né? Eis aqui o lado negativo de um mandamento e o lado positivo de um mandamento. Estão implícitos no mandamento. Outro exemplo, qual o dever ordenado no 5º mandamento? Honrar teu pai e tua mãe. Esse o mandamento vem em forma positiva: honra o teu pai e tua mãe. E qual é a proibição desse mandamento? Qual é a parte negativa dele? O que é que o pecado proíbe no 5º mandamento? É não maldizer os pais, desobedecê-los, desrespeitá-los e deixar de tratá-los com a devida dignidade. Então, em cada pecado proibido, há um dever ordenado. E em cada dever ordenado, há pecados proibidos. Vejamos então o que esse mandamento 8º abrange. Né? Não furte. O valor do trabalho para se viver uma vida digna. Primeiro eu queria destacar com vocês o lado negativo desse mandamento, desse 8º mandamento, o lado proibitivo dele. Como o restante da lei de Deus, o 8º mandamento tem profundo significado espiritual. Não é só uma questão material. Sempre que nos apropriamos de algo que não nos pertence, seja lá como o fazemos, pecamos contra Deus em primeiro lugar e contra o próximo, a quem é defraudado com a nossa atitude. Roubar é pecado contra Deus.
pelo menos de duas maneiras. Ou obter algo sem o devido esforço é pecado contra Deus, pelo menos de duas maneiras. Todo roubo ou toda apropriação de algo que não nos pertence é uma falta de confiança na providência de Deus. Em primeiro lugar, se eu lanço mão de alguma coisa que não foi fruto do meu trabalho honesto e digno, em outras palavras, eu estou dizendo que não confio na providência de Deus em me proporcionar os recursos necessários para viver uma vida digna. Paulo faz essa associação em Efésios capítulo 4, verso 28. Todo roubo ou toda apropriação de algo que não é fruto do meu trabalho é uma demonstração de falta de confiança na providência de Deus em minha vida. Sempre que nos apropriamos de algo que não nos pertence, negamos que Deus tem capacidade de providenciar tudo o que precisamos. Portanto, guardar o 8º mandamento é um exercício prático de nossa fé na providência de Deus em nossa vida. Porque eu confio em Deus, que Deus vai prover aquilo que é necessário para a minha existência, eu não roubo. Eu trabalho e espero que Deus, na sua providência, me dê o necessário para viver uma vida digna. Mas também, todo roubo é também um ataque à providência de Deus para as pessoas. Esta é a segunda maneira em que roubar é um pecado contra Deus. Roubar o que Ele providenciou para outra pessoa. Aqui é importante compreender que o 8º mandamento pressupõe o direito de propriedade, de bens, de terras e etc. Quando disse não furtarás, Deus indicou que as pessoas têm o direito de possuir bens. Caso contrário, o conceito de roubar não faria qualquer sentido. Não temos o direito de tomar para nós o que Deus deu a outros. Isso está imbuído no mandamento. E quando eu quebro esse mandamento, não somente demonstro a falta de confiança na providência divina para a minha vida, mas ataco a providência de Deus na vida de outras pessoas, tomando delas aquilo que Deus providenciou para a vida delas. Então, absolutamente nada, a gente já parte de compreender isso, absolutamente nada que não foi fruto do meu trabalho, do meu esforço, do meu trabalho honesto, eu devo me apropriar. Daí, então, passamos a uma segunda coisa. Esse é o lado negativo do mandamento. Deus está me proibindo isso e me mostrando que quando eu não confio em sua providência, eu quebro a sua lei, nesse particular. Mas o lado positivo, ou o dever ordenado, nesse 8º mandamento, também deve ser observado por nós. Isso nos leva para o lado positivo do mandamento, quando deparamos com o lado negativo dele. O mandamento me conduz ao dever ordenado. Paulo, interpretando esse mandamento, orientou aos cristãos em Éfeso que aquele que furtava, antes de conhecer a Cristo, que vivia uma vida desonesta, que se apropriava do bem alheio de forma inapropriada, né? Aquele que furtava, não faça mais isso, não furte mais. Ao contrário, trabalhe honestamente, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir a quem tem necessidade. Então, esse é o lado positivo. Ou seja, pelo meu trabalho, pelo meu esforço, pela minha labuta, eu adquirir, eu conseguir recursos para viver uma vida digna. E não somente isso, para ter condições de socorrer alguém que esteja em necessidade, para que a pessoa não seja tentado a roubar. Então, é o lado positivo do mandamento. A mordomia
ou a administração dos bens está implícito aqui. E essa é a terceira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção. O 8º mandamento não diz respeito apenas ao roubo, diz respeito também à mordomia. O mordomo é alguém que cuida da propriedade de outra pessoa, que cuida dos bens de outra pessoa. E aqui está aquilo que nós chamamos de mordomia cristã. Que nós somos mordomos de Deus, que Deus nos confia coisas, bens, recursos, pessoas, para que a gente possa administrar com lisura aquilo que Deus nos entrega para administrarmos. Isso é mordomia cristã. O mordomo, ele não tem liberdade de usar essas coisas conforme lhe apraz, mas apenas de administrá-la de acordo com as intenções do seu senhor. Essa é a nossa exata situação. Tudo o que possuímos é propriedade de Deus. É isso que o mandamento quer nos ensinar. Tudo o que temos é propriedade de Deus. Ele é quem é Senhor de todas as coisas, quem é o dono de toda riqueza e recurso. É Deus. E nós compreendemos isso, Ele nos confia coisas. Ele nos confiou o cuidado de seus bens. E se você observar isso direito, você vai lá para Gênesis, quando Deus está criando o mundo e cria o homem no 6º dia, como coroa da sua criação, ele chama Adão e entrega a Adão a sua criação. Gênesis capítulo 2, versículo 15, nos fala sobre isso, como esse princípio que Deus nos coloca como administradores dos recursos e da criação dele. Diz lá o verso 15 do capítulo 2 de Gênesis, que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e para guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, ou seja, usufrua da criação. A criação é de Deus. Deus tomou Adão e colocou Adão para cultivar a sua criação e para guardar a sua criação. E, como consequência, usufruir dela, viver dela, se alimentar dela. Mas a criação pertence a Deus. O que Deus deu a Adão foi a responsabilidade para cultivá-la e para guardá-la. E ele prestaria contas a Deus de como fez isso. E Deus diria: agora você pode usufruir de tudo. Então, esse princípio da mordomia, de que nós somos administradores dos recursos que Deus nos faz chegar às mãos, não é nossa posse, é de Deus. E Ele me coloca como administrador desses recursos. Isso não me faz ser livre para usufruir disso como eu pense, mas de buscar o que Deus, o Senhor do recurso que me foi confiado, quer que eu use isso para a sua glória. Esse é o princípio da mordomia e da administração contida no 8º mandamento. Nós somos chamados para ser bons mordomos no mundo de Deus. Boa mordomia significa cuidar do que recebemos, não deixando que as coisas caiam em mau estado de conservação. Significa não ser esbanjador. Sempre que esbanjamos dinheiro que poderia ser mais bem aproveitado em outra coisa, somos culpados de certo tipo de roubo, porque estamos usando mal algo que Deus nos confiou. Então, veja como a coisa vai muito mais além de uma compreensão simplória de que o mandamento só
me proíbe tomar alguma coisa de alguém. Mas o mandamento me chama à responsabilidade de como eu administro os recursos que Deus me tem confiado. Então vai muito mais além daquilo que se possa perceber numa leitura simplória do oitavo mandamento. Ou seja, estamos sendo negligentes com as coisas que Deus nos tem confiado? Estamos sendo irresponsáveis com aquilo que nos foi confiado por Deus? Como nós temos lidado com os recursos que Deus nos tem dado? Uma outra forma de entendermos isso, quando nós batizamos os nossos filhos aqui, nós sustentamos uma tese, né, da aliança de Deus com o seu povo, da teologia da aliança, que nada nos pertence, nem os filhos que nós temos. Os filhos são herança de Deus que Ele nos confia, e nos confia com um propósito. É o propósito de que a gente possa ensiná-los, educá-los e treiná-los a amarem o Senhor. E Deus disso nos pedirá contas. Eu não posso lavar as mãos e dizer que os meus filhos são responsabilidades deles. Não, Deus me confiou filhos, para que eu possa educá-los e ensiná-los a amar o Deus que eu amo. Eles são de Deus e foram confiados a nós. Por isso a teologia da aliança coloca sobre os pais responsabilidade. Por isso que a gente até brinca com as igrejas que são anti-pedobatistas ou contrários ao batismo de crianças, como não sendo minha responsabilidade, ele vai dar conta e vai responder a Deus por ele próprio. Não. Deus vai pedir de mim a vida dos meus filhos. Se eu fui um bom mordomo de Cristo, se eu os ensinei com responsabilidade, com temor e tremor, se eu me coloquei na vida deles como exemplo de vida cristã, se eu os ensinei e inculquei no seu coração a palavra de Deus, sentado em minha mesa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Isso é mordomia, é administrar pessoas, bens, recursos que Deus nos confia. Entender de uma forma definitiva que o que eu obtenho pelo esforço do meu trabalho não dependeu da força do meu braço tão somente, mas dependeu da graça de Deus, que me deu capacidade, saúde, criatividade, né, para, num trabalho, obter o resultado disso de forma digna e honesta. Tudo isso, esse mandamento aborda, trata, abrange, alcança, nos ensina a viver uma vida com Deus, a mordomia ou a administração de tudo aquilo que Deus me concede em sua misericórdia e graça. Um outro aspecto da boa mordomia é compartilhar o que Deus nos tem concedido com pessoas que têm necessidade. É isso que Paulo está aplicando, o princípio do oitavo mandamento, à igreja em Éfeso, no capítulo 4, no verso 8. Antes de você roubar, trabalhe honestamente, para que você tenha com que acudir quem esteja passando por alguma necessidade. Esse é o princípio da aplicação. Então, eu tenho que administrar bem as coisas que Deus me concedeu, com responsabilidade, não esbanjando, não sendo irresponsável no uso dos bens que Deus me concedeu. Eu tenho que fazer com isso, conservando, não sendo negligente ou irresponsável, e eu tenho que também saber usar isso para a glória de Deus, assistindo pessoas, irmãs minhas, que passam por aflição e necessidade. Deus quer me usar como instrumento da sua graça para socorrer alguém em aflição. Então, isso abrange o oitavo mandamento. Quando a Bíblia fala sobre possessão de bens e riquezas e de direito de propriedade, não está falando de ser dono de algo para que usemos segundo os nossos próprios propósitos e prazeres,
mas de receber as bênçãos de Deus para que as usemos para a sua glória. Não para o nosso bel prazer, mas para a sua glória. Portanto, ao mesmo tempo em que somos proibidos de nos apossarmos de coisas que não nos pertencem, somos orientados a usar o que temos de modo que sejam agradáveis ao nosso Deus. Mas, em quarto lugar, eu queria destacar aqui 3 atitudes tomadas em relação às posses, aos bens, à propriedade. Há algumas ideias e conceitos acerca disso. O primeiro deles é: o que é seu é meu, vou tomar para mim. Esta é a atitude e mentalidade do ladrão. E de ideologias, me desculpem a expressão clara, comunistas. O que é seu é meu. Eu tenho o direito de tomar para mim. Isso é divulgado como sendo algo que é justo ou reparatório por alguma injustiça histórica. Isso rompe, agride, quebra o princípio do 8º mandamento. O que é seu não é meu. Não posso tomar posse de algo que é seu, que eu não tive nenhum esforço para adquirir. O que é seu é fruto do seu trabalho, do seu esforço, e eu não tenho direito sobre isso. O mandamento é claro em relação a isso. Mas também, por outro lado, a ideia de que o que é meu, vou guardar para mim, esta é a atitude e mentalidade do egoísta, do capitalismo selvagem, não é? Que cada um que se vire. Isso também não é o que esse princípio implica. O que é seu não é meu, não posso tomar para mim o que é seu. Mas o que é meu não é para guardar para mim. Não é essa mentalidade egoísta. Mas o princípio aqui, a atitude bíblica e esperada de todo aquele que tem consciência de que o que ele tem provém da boa mão de Deus, é: o que é meu é de Deus. E por isso eu posso compartilhar e administrar isso para o bem de quem tem necessidade, para que Deus seja glorificado. É esse princípio que o apóstolo Paulo apela aos coríntios quando faz um levantamento entre as igrejas gentílicas para assistir os irmãos judeus em Jerusalém, que atravessavam um momento de grande crise nacional, de estiagem, de seca e de fome. E que esses irmãos, Paulo apela para as igrejas lá na Macedônia e apela para os coríntios, para que haja esse compartilhar com a necessidade das pessoas, já que Deus tem dado a vocês hoje e que eles estão passando por alguma aflição em situações. Deus ama quem dá com alegria. Compartilhe o que Deus tem dado a vocês com aqueles irmãos que passam necessidade. Então, o princípio bíblico que implica nesse 8º mandamento é essa ideia na minha cabeça: o que é meu, o que eu tenho conseguido conquistar com o meu trabalho honesto, é de Deus. E Deus me dá liberdade para que eu possa compartilhar isso e dividir isso com outras pessoas. Esta é a atitude espiritual esperada do cristão. Não é a ideia de tomar do outro o que é do outro, eu não tenho direito sobre isso, e não é de usar para mim aquilo que eu conquistei, porque isso é meu. Não, o que eu tenho é de Deus, veio da boa mão de Deus, e eu posso usá-lo para a glória do Senhor. A pergunta é se o que eu vou fazer com isso, na minha administração, nas minhas decisões, glorificam a Deus. Essa é a atitude espiritual esperada do cristão. Somos chamados à generosidade, desfrutar das coisas boas que Deus nos concedeu como resultado do nosso trabalho digno, desejar que outros também usufruam das mesmas bênçãos a nós concedidas. É uma forma de compartilhar as bênçãos recebidas.
O que Deus quer nos ensinar com a mordomia é que as coisas não tenham domínio sobre mim, mas que eu tenha domínio sobre essas mesmas coisas. Toda vez que dou, declaro que o dinheiro não me controla. A generosidade constante é um desendeusamento constante do dinheiro. Toda posse temporal pode ser transformada em riqueza eterna. Mateus capítulo 6, verso 19 a 21, nos diz o seguinte, eu gostaria de convidá-lo que você abrisse sua Bíblia lá. Mateus capítulo 6, verso 19, nos diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus está aplicando aqui no Sermão do Monte o 8º mandamento, de um ângulo positivo. A questão que ele levanta aqui para os seus discípulos é: onde está o teu coração? É aqui nas coisas da terra? Ou são nas coisas dos céus? Onde estará o teu tesouro, aqui ou lá, estará também o teu coração. Isso vai demonstrar a sua atitude em relação à riqueza, em relação aos seus bens. Se você vai querer guardar para si aqui, ou se você vai querer, como diz Paulo a Timóteo, aplicando também esse princípio, juntar para você e acumular para você tesouros nos céus. E aí eu convido para você ver que a mesma linha de raciocínio de Jesus ao ensinar a aplicação do 8º mandamento aqui no Sermão do Monte, e a mesma o ensino de Paulo nas cartas pastorais dirigidas a Timóteo, na primeira carta no capítulo 6, abra lá a sua Bíblia, por favor, e você vai ver lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 17 e 19, o pastor Paulo orientando ao jovem pastor Timóteo a como ele deveria exortar e aconselhar os crentes da igreja aí, diversas classes, pais, filhos, marido, mulher, jovens e velhos. Mas aqui em relação àqueles que têm posses, que têm condições, Paulo orienta Timóteo a exortá-los com essas palavras. 1 Timóteo 6,17, exorte aos ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem orgulhosos, por serem ricos, nem ponham sua confiança ou sua esperança na instabilidade ou na incerteza da riqueza. Não depositem a sua confiança e a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê rica e generosamente para o nosso deleite, para o nosso prazer, para a nossa satisfação. Estou usando aqui várias versões, NVI e NAA, para a gente então montar isso aqui. Exorte para que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, a compartilhar. Dessa forma, ou assim, eles acumularão, e aqui é interessante como Paulo usa essa expressão, para si mesmos tesouros nos céus. Isso sim é um firme fundamento para a era que há de vir, a eternidade. E assim possuirão a verdadeira vida e a verdadeira felicidade. Então, é interessante, Paulo usa essas expressões e propositadamente usa essas palavras no presente século
no tempo por vir, na eternidade. Acumula coisas aqui na terra e acumulem coisas nos céus. Exorte os ricos do presente século a entenderem que o que eles têm é graça de Deus. Deus não dá tudo igual a todos. Então, se de alguma forma Deus te deu capacidade, criatividade, talentos, habilidades, dons, para que você possa, com um trabalho honesto, adquirir bens, propriedades, isso é dado para o seu usufruto, mas é dado também para que você use isso para a glória de Deus, assistindo a quem tem necessidade. Sendo rico de boas obras, é a linguagem paulina aqui a Timóteo. Exorte, verso 19, para que eles façam o bem, ou seja, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, compartilhar. Dessa forma, eles acumularão para si um tesouro, não aqui, mas nos céus. Isso sim é um firme fundamento para a era que há de vir. E aí, dessa forma, eles possuirão a verdadeira felicidade e a verdadeira vida. É interessante como Jesus compreendeu os apóstolos e entenderam a aplicabilidade, a razão, o sentido, a abrangência dos mandamentos, que não se resumia apenas à compreensão de um ato proibitivo, mas abrangia algo muito maior, e a vida. Mas eu queria abordar uma última coisa aqui com vocês, que esse mandamento abrange. A quebra do 8º mandamento em relação a Deus. Em relação àquilo que a Bíblia chama de dízimos e ofertas. O profeta Malaquias pergunta à nação de Israel: é possível o homem roubar a Deus? A pergunta é retórica e explicitamente absurda. A resposta esperada a uma pergunta retórica dessa é um sonoro não. Que homem ousará roubar a Deus? Porém, Deus os acusa desse absurdo. Deus afirma que o povo estava roubando a ele. O povo então o questiona, dizendo consigo mesmo: em que estamos roubando a Deus? E a resposta é: nos dízimos e nas ofertas. Malaquias capítulo 3. A entrega do dízimo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos dias atuais, é o reconhecimento de que tudo o que eu obtenho provém da boa mão de Deus. Não é outra coisa. O princípio está lá, na distribuição da terra prometida entre as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. Deus revelou, Deus ordenou o que cada tribo receberia de propriedade na nação, na terra prometida. E ele disse: das 12 tribos, uma não vai receber nada. Uma não vai se dedicar ao trabalho pecuário, ao trabalho agrícola. Porque essa era a maneira que eles obtinham um recurso para viver, ou plantando ou criando, e comercializando o resultado da sua atividade agropecuária, né? Era assim que eles sobreviviam naquela época. Mas uma tribo não vai receber herança, não vai receber terra, porque essa tribo vai ser dedicada exclusivamente ao trabalho do templo, para que a nação de Israel não se esqueça de Deus. Dali saíram os sacerdotes, dali saíram os profetas, dali saíram os levitas, que cuidariam do culto, visto que eles não tinham recurso para viver, porque não foi dado a ele herança de terra para plantar ou para criar. As outras tribos que obtiveram de Deus
a sua herança, a sua terra, deveria plantar e criar, e a 10ª parte do resultado da sua plantação ou da sua criação deveria ser dedicada a Deus no templo para o sustento dos levitas, da tribo de Levi. Esse era o princípio. Ou seja, onde é que está o princípio? É o reconhecimento de que eu só tenho esses recursos porque Deus me concedeu uma terra para que eu plantasse ou para que eu criasse, e agora eu vou separar, em obediência ao mandato de Deus, a 10ª parte, interessante, a melhor parte, as primícias, Deus dizia assim, para ser consagrada a Deus. Em reconhecimento daquilo que eu tenho aqui, provém da boa mão de Deus na minha vida. Então esse é o princípio do dízimo, e o profeta Malaquias acusa o povo de estar roubando a Deus, quando retém aquilo que não lhes pertence, que é consagrado ao Senhor. Então está ali o princípio. É Ele quem nos dá saúde, é Ele quem nos dá capacidade, é Ele quem nos dá inteligência, é Ele quem nos dá talentos e habilidades profissionais, é Ele quem abre portas à oportunidade para que eu ganhe dinheiro como fruto do meu esforço e do meu trabalho. Então, tudo isso provém de Deus. A minha saúde provém de Deus. Se Ele me tirar, me quebrei. A minha capacidade, meu talento, minha inteligência para empreender, para produzir, para vender, para negociar, provém de Deus. As oportunidades de um bom negócio, de um bom emprego, de um bom salário, provém de Deus. Ele nos dá tudo isso para que a gente obtenha um sustento digno, para viver uma vida digna. Ele me pede que eu separe a melhor parte e consagre a Ele como prova e reconhecimento e dependência da sua graça. É isso que é dízimo e oferta. Esse princípio é bíblico desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e continua valendo. A gente sempre enfatiza aqui, e pouco fala sobre isso, para não aparentar que é uma coisa que o pastor ou a liderança da igreja está assim, de alguma forma, constrangendo as pessoas a darem. Não é para pessoas, é para reconhecimento de que Deus é quem me dá o necessário para que eu viva dignamente. É uma questão particular, pessoal com Deus. Uma coisa é esse ato em culto, de prova da minha dependência e reconhecimento. Uma outra coisa é como se administra isso, com honestidade, com lisura e com clareza para as pessoas. Como se aplica esses recursos, que é fruto da consciência dos crentes em Cristo Jesus. Mas não somente isso, a quebra do dia de descanso também é a quebra desse princípio de mandamento. Roubamos a Deus, não só quando retemos os dízimos e as ofertas que lhe pertencem por direito, mas roubamos a Deus quando não guardamos o dia do Senhor. Isso rouba de Deus a glória que lhe é devida. Deus estabeleceu isso na palavra. Você vai trabalhar 6 dias e fazer toda a tua obra, mas o 7º dia é do Senhor, deve ser dedicado exclusivamente a Deus. Trabalhe os dias da semana que Deus te concedeu para que você obtenha o necessário para viver vida digna. Usufrua do fruto do seu trabalho em lazer com sua família, mas o 7º dia é do Senhor. É o dia de descanso, e nós já aprendemos sobre isso, já passamos sobre esse mandamento. Mas é um dia exclusivo para Deus. Eu devo ser consagrado a Deus e devo, no meu coração, cultuar a Deus todos os meus dias. Mas eu não posso fazer isso de forma exclusiva nesses 6 dias, porque eu estou trabalhando, porque eu estou em outra atividade, em outras tarefas. Mas você vai parar tudo num dia para ser exclusivamente de Deus. Isso é mandamento da palavra do Senhor. É a lei moral de Deus, é o 4º mandamento. E eu roubo a glória de Deus quando roubo a santidade desse dia.
E quando tiro o dia que é dedicado a Deus para dedicar a mim, aos meus prazeres e às minhas intenções. Mas também o mau uso do tempo que Deus me concedeu. Roubamos a Deus quando usamos todo o nosso tempo e energia física para as nossas próprias coisas, negligenciando os trabalhos que devem ser prestados ao reino de Deus. Precisamos compreender o desafio de viver conforme a proposta de Jesus aos seus discípulos. Mateus capítulo 6, verso 33, ele diz: o que adianta vocês andar sobrecarregados, ansiosos e preocupados pela vossa vida? Vocês não podem acrescentar absolutamente 1 metro à vida de vocês. Então o que adianta vocês estar preocupados com o beber, com o comer, com o vestir? E colocar toda a sua atenção, energia e esforço nessas coisas e negligenciar as coisas de Deus. Vocês não vão poder mudar absolutamente nada. Vocês não têm controle sobre isso. E aí o desafio de Jesus vem no verso 33 de Mateus 6. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E lhes garanto que as demais coisas que vocês precisam para viver, Deus vai acrescentar isso a vocês. Ou seja, coloque a prioridade de vocês, a energia de vocês, o esforço de vocês naquilo que é mais importante. É Deus quem lhes concede todas essas coisas e oportunidades para que você viva uma vida que seja satisfatória e prazerosa. Deus quer o seu melhor. Então confia nele, prioriza ele e as demais coisas ele vai lhe acrescentar. Vai lhe abrir portas à oportunidade, vai lhe dar capacidade, oportunidades. Mas a pergunta, depois de abordar esse 8º mandamento e ver a abrangência e o que ele alcança na vida e o que é que Deus quer nos ensinar com ele é: a que conclusões nós chegamos e que aplicações práticas podemos tirar para as nossas vidas, pastor, daquilo que esse mandamento nos ensina? E aí eu digo a você, podemos chegar aqui a algumas conclusões e aplicar algumas coisas à nossa vida. Primeira conclusão: toda a violação aos 10 mandamentos envolve alguma forma de roubo. Observe isso comigo. Curvar-se aos ídolos é roubar de Deus a adoração que só a Ele é devida. Profanar o dia do Senhor, o dia de descanso, é roubar de Deus o dia santo que é dele. Assassinar é roubar a vida. Adulterar é roubar a pureza. Mentir é roubar a verdade. Mas o verdadeiro roubo é que todo pecado que cometemos desonra a Deus. E assim rouba-lhe a glória que nossa vida deve lhe dar. E diante disso, a pergunta que eu faço a mim e a você é: como temos nos comportado em relação a este mandamento? Temos roubado a Deus, de alguma forma, em alguma particularidade da nossa vida e existência? A lei de Deus nos diz tudo isso para mostrar que somos pecadores, culpados, e que precisamos urgentemente do Evangelho, que não há entre nós nenhum justo, nem sequer um, que tolo é a pessoa que simplifica o mandamento e diante da sua simploriedade diz: eu não quebro esse mandamento, eu nunca lancei mão de algo que não era meu. Cuidado, o mandamento não se resume apenas a isso. Ele abrange tudo isso que eu lhe falei, e que de alguma forma nos coloca culpados diante desse Deus, e nos diz que é impossível
pelo nosso esforço, cumprir perfeitamente a lei moral de Deus, porque somos pessoas imperfeitas e pecadoras. E, em algum sentido, em algum modo, em alguma maneira, nós estamos quebrando esse mandamento. E tudo isso nos leva a reconhecer e nos humilharmos diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu também sou culpado da quebra desse mandamento. E a lei me serve como um tutor para me apontar a Cristo, ao Evangelho, à cruz. O Evangelho é a boa nova de que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para dar salvação a todo aquele que nele crê. Ele morreu na cruz no lugar de pecadores, mas especificamente no lugar onde ladrões eram executados. A cruz era para ladrões. Quando Jesus foi crucificado com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, mas no que diz respeito à justiça de Deus, havia na verdade 3 ladrões crucificados naquele dia. 2 que morreram por seus crimes, e aquele que levou sobre si os nossos crimes e os nossos pecados. Deus o fez pecado por nós. Ele foi moído por causa das minhas e das suas transgressões. O castigo que hoje pode nos trazer paz caiu sobre ele. Nós estávamos lá. Ele tomou o nosso lugar. Ele pagou a nossa culpa. Ele morreu pelos nossos pecados. É isso que é o Evangelho. É isso que nós precisamos entender. Que não há entre nós aqui, a partir do púlpito, nenhum justo, nem sequer um. Todos pecamos e todos nos tornamos inúteis diante desse Deus justo e santo. Mas Jesus tomou o meu lugar e o seu lugar naquela cruz. Ele foi condenado como um ladrão por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Esse é o Evangelho da graça. Um dos ladrões estava com Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus deu a resposta a ele, que também dá a todo criminoso, todo ladrão, que se volta para ele em arrependimento e fé. Te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Será que podemos afirmar que na quebra desse mandamento eu não me incluo? Oh, meus amados, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Ele nos dê a graça que deu àquele ladrão. Que possamos dizer ao Senhor nessa noite, nesse momento: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia da minha vida. Lembra-te de mim com misericórdia. E certamente, se você é sincero nessa oração, você ouvirá dele essas palavras que ele disse àquele homem: estarás comigo no paraíso. Porque todo aquele que se humilhar será exaltado, mas todo aquele que se exalta será humilhado. Que a graça do Evangelho possa nos fazer perceber como nós precisamos de Cristo. Que a lei de Deus possa nos nivelar a todos na mesma condição, de incapazes de cumpri-la perfeitamente. E ela nos levar à cruz, nos levar à graça de Deus, à suficiência da obra de Cristo, para sabermos que Ele pagou por mim, para que eu fosse salvo da condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja a sua palavra,
que nos ensina, que nos exorta a viver uma vida que agrada a Deus, a reconhecer que somos incapazes, pela nossa própria força e mérito, de cumprir perfeitamente a lei de Deus.